O Corinthians conquistou sua segunda vitória no Brasileirão, mas continua na zona do rebaixamento. Nessa quinta, a equipe corintiana jogou na Neoquímica Arena sob o comando de Rafael Larúcia, treinador do Sub-20. O jogo foi contra o Vitória. Mas antes de falar sobre o jogo, quero te convidar a se inscrever, curtir e comentar aqui nesse vídeo. Estou começando esse canal faz pouco tempo e a sua inscrição, a sua curtida e o seu comentário podem ajudar demais. O primeiro ponto sobre o jogo é: o resultado foi positivo. O Corinthians saiu com 3 pontos e isso é o mais importante agora. Nós vamos falar sobre o que foi o jogo, sobre partes boas e ruins, tática, mas o mais importante é: o Corinthians conseguiu 3 pontos, o Corinthians conseguiu a sua segunda vitória no Brasileirão. Agora, sobre o jogo, o primeiro ponto: a escalação foi ousada. Tínhamos um problema para esse jogo. Breno Bidon estava suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Assim, Larúcia teve que achar uma solução. Ele poderia trazer, por exemplo, um volante como Juan da base, que já jogou na posição e é um volante de ofício, mas ele preferiu puxar o Coronado para trás e colocar Pedro Henrique no lugar do Coronado. Assim, a equipe era uma equipe teoricamente mais ofensiva. Mas o time não dominou o jogo. O início do jogo foi um jogo mais morno, porém com uma propensão para o lado do Vitória. Mas, aos 26 minutos, Rodrigo Garro faz um golaço de fora da área. O time estava atacando pelo lado direito, Coronado passou a bola para Pedro Henrique e Pedro Henrique deu assistência para Rodrigo Garro. Depois do gol, a equipe corintiana conseguiu deixar o jogo um pouco mais morno, conseguiu segurar alguns ataques do Vitória, mas Alejandro empata aos 37 minutos do primeiro tempo. Porém, no minuto 43, Rodrigo Garro novamente faz o gol e coloca a equipe corintiana na frente. Assim terminou o primeiro tempo, 2-1 para o Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians ficou segurando o resultado. O 2-1 era um resultado favorável e a equipe preferiu ficar mais na defensiva do que na ofensiva, mas mesmo assim teve algumas chances. O próprio Wesley teve algumas chances de deixar o Yuri na cara do gol. Porém, o Wesley nesse jogo não foi muito bem e deixou passar muitas oportunidades. Durante o jogo, o Corinthians foi segurando o resultado, mas o Carpini começou a mudar a equipe do Vitória, colocando mais atacantes. E o Corinthians colocando jogadores da base. Tirou Coronado, tirou Yuri, tirou Wesley e começou a colocar jovens da base, principalmente. Um dos problemas foi que o Daniele saiu machucado nesse jogo. Não foi nada grave, porém o jogador estava muito desgastado. Com isso, Mateuzinho foi puxado para o meio e Léo Maná ficou na lateral. Exatamente, Léo Maná tocou a mão na bola, sem querer totalmente, mas cedeu um pênalti para o Vitória. E assim Alejandro empata aos 86. Nesse momento, o jogo parecia decidido. O Corinthians mais uma vez com aquele ar de lutamos, tentamos, fizemos o gol, fizemos o que deveríamos, mas por um erro grosseiro, vamos embora desse jogo sem a vitória. Após isso, o Vitória teve algumas chances ainda de virar o jogo e sair com a vitória, mas o Corinthians foi resistindo, e perto do último minuto de jogo, aos 95, Giovani faz o gol da vitória corintiana. E assim terminou o jogo, 3-2 para o Corinthians. Da maneira mais corintiana de ser, mais sofrida possível, o Corinthians saiu com a vitória. Porém, o Corinthians continua na zona do rebaixamento, mas já subiu algumas posições. O que devemos esperar agora? Primeiro, vamos ver qual será o técnico do Corinthians. E o Corinthians precisa somar pontos. Ele precisa, pelo menos, empatar fora de casa e conseguir vitórias. E dentro de casa ele precisa vencer para sair dessa situação. A situação do Corinthians está muito difícil, mas quando olhamos na tabela, conseguimos ver muitos times com uma pontuação muito parecida. Ou seja, se o Corinthians consegue vencer 3, 4 jogos, ele consegue dar uma desgarrada dessa posição. O que você achou desse jogo? O que você acha que o Corinthians deve fazer? Quem será o próximo técnico do Corinthians? Deixe a sua opinião nos comentários. Até a próxima.